Bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. Espero que quando esse vídeo chegar até você aí, te encontre guardado, abençoado pelo nosso Deus. Eu sou o Reverendo Diego, estamos aqui continuando a nossa Escola Bíblica Dominical da UPA, a União Presbiteriana de Adolescentes da nossa igreja, a Igreja Presbiteriana de Botafogo. Você é muito bem-vindo para juntos a gente aprender mais um pouco sobre o nosso Deus. É domingo, dia 22 de janeiro. Estamos dando aí continuidade à nossa viagem pela história da redenção. Agora, a partir desse tema, né? As cartas do apóstolo Paulo. Começamos há 2 semanas atrás, fazendo assim uma introdução geral, tanto à vida do apóstolo Paulo, quanto às cartas e as temáticas que ele abordou. Na semana passada, a Letícia falou pra gente bastante e foi muito legal. Recomendo fortemente você que eventualmente não tenha visto a aula anterior, que assista, porque a Letícia falou sobre a teologia da cruz. Foi muito legal, né? E a gente vai ver aqui hoje o nosso tema é a teologia da ressurreição. Vamos falar sobre a ressurreição de Jesus, o que é a ressurreição, que a gente pode mesmo confiar nas promessas de ressurreição da Bíblia. Como que vai ser quando a gente ressuscitar? A gente sabe que a Bíblia não traz todas as respostas para essas temáticas, mas ela traz sim algumas respostas e essas respostas podem e muito abençoar a nossa vida. Então, vamos orar, vamos pedir a Deus que tome esse tempo da nossa vida nas mãos dele, para que a gente aprofunde um pouco mais o nosso conhecimento e aumente a nossa esperança, a nossa expectativa nele. Vamos orar então? Obrigado, Senhor, pelo tempo que o Senhor nos concede para estudarmos a Tua Palavra, para aprendermos mais sobre o Senhor e sobre a Tua vontade. Fala o nosso coração, Senhor, e especialmente, Pai, no que diz respeito ao tema de hoje, o tema da ressurreição, a grande esperança da igreja, Pai, a esperança de cada um de nós. Fala com a gente, Senhor. Em nome de Jesus, a gente ora e agradece. Amém. Beleza? Vamos lá então, né? O foco da nossa lição aqui, ele vai ser duplo, né? Vão ser 2 os focos da gente aqui. Primeiro é firmar a nossa convicção acerca da realidade da ressurreição. Como a gente vai ver aqui, um dos pontos é que tanto nos tempos do apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta aos Coríntios, que a gente vai estudar aqui um pouquinho hoje, especialmente o capítulo 15, né? Quanto hoje também, tem muita gente que não acredita, que acha que a ressurreição é uma grande fake news, né? Isso aí não faz sentido, pô. Não tá ninguém ressuscitando aí, pô. Ninguém ressuscitou e tal, como é que Jesus ressuscitou, morto vai ressuscitar, isso aí não tem nada a ver, não é? Então a gente vai falar um pouco sobre isso, né? E firmar a nossa convicção nisso. Ato contínuo, né? Assim, de posse dessa verdade e dessa convicção, buscarmos na nossa vida hoje também refletirmos essa fé e essa crença. Ou seja, vivermos como alguém de fato crê, como alguém, melhor dizendo, vivermos como alguém que de fato crê na ressurreição. Então esses vão ser os nossos 2 focos aqui. Primeiro reafirmar ou firmar a nossa crença, a nossa fé na ressurreição. E em segundo lugar, buscar moldar a nossa vida, ajeitar a nossa vida em torno dessa crença também. Tão importante quanto o tema anterior e que está intimamente ligado ao tema da cruz. Então vamos lá. Eu já adiantei aqui, né? A gente vai trabalhar bastante com o texto de 1 Coríntios, capítulo 15. Então abra sua Bíblia aí comigo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. É um texto muito longo, a gente não vai conseguir ver tudo, vamos ver algumas partes aqui, mas é um dos textos principais nas Escrituras e, sobretudo, nas cartas do apóstolo Paulo, em que esse tema é tratado, porque, como eu disse, era um problema no passado para a igreja de Corinto também. Mas vamos lá, vamos começar lendo dos versículos 1 a 8 de 1 Coríntios 15, né? Versículos 1 a 8, diz assim: Irmãos, Paulo escrevendo a carta lá para a igreja de Corinto, né? Irmãos,
venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes, se guardardes, né, a palavra tal como vô-la preguei. Ou seja, vocês têm que guardar aquilo que eu ensinei para vocês. Não o que o pessoal aí que está ensinando errado. Porque naquela época tinha gente que ensinava errado também. A menos que tenhais crido em vão, à toa. Antes de tudo, diz o apóstolo Paulo, vos entreguei o que também recebi. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas. Cefas era um outro nome do apóstolo Pedro, tá? E apareceu a Cefas e depois aos 12, os 12 discípulos. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Então muita gente tinha visto Jesus e ainda estava vivo na época que o apóstolo Paulo escreveu essa carta, embora alguns já tivessem falecido. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como um nascido fora do tempo. Paulo fala isso por conta do relato lá de Atos capítulo 9, né? Porque Jesus ressuscitado aparece para o apóstolo Paulo. É quando o apóstolo Paulo tem ali aquele encontro marcante com Jesus. Então você percebe já pelo início da carta a problemática que o Paulo vai tratar. Então assim, o que ele está fazendo aqui nesse capítulo 15? E eu recomendo fortemente que depois você leia com calma todo o capítulo 15. Uma defesa da realidade e da importância da ressurreição de Jesus. Esse é o tema principal aí de 1 Coríntios 15, porque ele está combatendo exatamente a incredulidade, a falta de fé, né? A falta de esperança, de expectativa, que já naquele momento da história muitas pessoas nutriam, que não é muito diferente dos nossos dias hoje. A partir daí, né, dessa defesa da importância, do lugar, da realidade da ressurreição, o Paulo vai explicar as consequências de, eventualmente, se não tivesse ressurreição, e se não existisse ressurreição, e se Jesus não tivesse ressuscitado, se tudo isso for uma grande mentira, quais são as consequências disso? Né? E aí, um dos pontos altos do texto, que eu vou comentar daqui a pouco, né, é quando Paulo ele usa uma analogia, uma imagem, um símbolo da natureza. Ele olha para a natureza e vê uma realidade da natureza para poder falar sobre a ressurreição, que é a questão da semente e da planta. Né? É muito interessante. Ele vai falar de uma continuidade e uma descontinuidade. Como assim, Diego? Tá ficando meio enrolado isso. Não, é tranquilo, porque você sabe, assim, um pé de maçã, né, ele vem de uma semente da maçã. E a semente, para dar o pé de maçã, a macieira, a semente precisa morrer. Então, assim, tem uma continuidade, porque o pé da maçã vem da semente da maçã, mas tem também uma descontinuidade, porque para nascer o pé, a semente teve que morrer. Né? Daqui a pouco a gente vai entender um pouco mais sobre isso, porque é exatamente essa analogia que o Paulo faz entre o nosso corpo de hoje, de agora, esse corpo mortal, pecador, né, limitado, com o corpo da ressurreição, para assim ilustrar, para simbolizar o que Jesus nos ensina acerca da ressurreição. É muito legal, né? E aí, dessa maneira, né, o Paulo vai encher os coríntios de confiança, de fé, de esperança na ressurreição, confiança, fé e esperança que nos servem hoje também. Então vamos continuar aqui, assim, a título de introdução, esse bate-papo. Por quê? Como eu já tenho falado, a teologia da ressurreição, a ideia da ressurreição, o conceito da ressurreição, está intimamente ligado com a ideia da teologia da cruz. Né? Como a gente acabou de falar da semente que morre. Né? Só morre, é óbvio isso, né? Perdão, melhor dizendo. Né? Só ressuscita quem morre. Jesus só ressuscitou porque primeiro ele morreu. A gente não pode perder isso de
perspectiva. E a Bíblia, quando fala sobre isso, ela conecta, ela linka, né? Olha aí, para usar um termo, né, da gente hoje, né? Ela linka, ela conecta a morte de Jesus com a sua ressurreição. A morte de Jesus com uma morte nossa, né? A ressurreição de Jesus com uma ressurreição nossa. Isso pra gente hoje fica meio estranho de entender, porque a gente não morreu, né? Jesus morreu de fato, a gente não morreu, a gente está vivo aqui ainda, graças a Deus, né? E a gente também ainda não ressuscitou, como Jesus já ressuscitou, mas de forma figurada, de forma simbólica, de forma analógica. Isso já funciona com a gente hoje, já acontece na nossa vida hoje. Porque, por exemplo, a Bíblia fala que a gente já morreu nos nossos pecados, assim como Jesus Cristo já morreu pelos nossos pecados. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos, no capítulo 6, dos versículos 10 a 11. O Paulo diz assim: pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Aí ele continua: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. O que isso quer dizer, Diego? O que o apóstolo Paulo está falando aí? Deixa eu tomar uma água, peraí. Ele está querendo dizer que a gente precisa buscar na nossa vida hoje, né, esses elementos da morte de Jesus no nosso lugar, para que a gente também morra para os nossos pecados. Ou seja, que linguagem é essa? Abandonemos o pecado, abandonemos o mal, abandonemos aquilo que desagrada a Deus. Por quê? Porque Cristo Jesus já morreu por nós. A gente não precisa mais viver no pecado, escravos do pecado. É isso que o Paulo está falando. Perdão. E esse já é um efeito da morte de Jesus na nossa vida hoje. Embora, claro, né, literalmente a gente não tenha morrido como Jesus morreu, né? E a mesma realidade em relação à ressurreição, né? A gente morre para o pecado, abandona o pecado na força do Espírito Santo de Deus, com Jesus ajudando a gente a lidar com aquilo que ele diz para a gente que é errado. E a gente vive para Deus como uma ressurreição, uma vida nova. Lembra de Jesus falando para o Nicodemos que a gente precisa nascer de novo? Não é? É óbvio, o Nicodemos fica até confuso. Como assim? Eu tenho que entrar novamente no ventre da minha mãe, já sendo adulto e tal? Ele fica confuso. E Jesus dá até ali uma catucada nele, falando: mas como assim? Você é sábio em Israel e não sabe do que eu estou falando? Não é? Ele está falando de um nascimento do Espírito Santo, uma vida nova, uma regeneração, um novo nascimento que tem a ver com essa ressurreição com Cristo aqui e agora. Ou seja, renascer para uma nova vida com Jesus. Uma vida que abandona o pecado e que abraça a verdade da vontade de Deus, revelada, claro, né? Diego, mas o que é pecado? Né? A Bíblia vai dizer pra gente o que é pecado, né? E o que é a vida com Deus, a vida ressurreta? A Bíblia vai dizer pra gente o que é a vida com Deus e o que é a vida ressurreta. E como que a gente pode pensar nisso? Vamos lá, vamos se aprofundar mais um pouquinho. Em primeiro lugar, como eu até já adiantei, né, lembrando que a ressurreição, para usar aí um termo do nosso tempo, uma expressão do nosso tempo, né, é fato, não é fake, né? É fato e não é fake, porque ainda hoje, né, assim como naquele tempo, tem gente que não acredita na ressurreição. Não, isso é muita maluquice, é muita loucura, é muita doideira, é muito sem noção. Então vamos continuar aqui a leitura. A gente leu até o versículo 8, vamos ler agora a partir do versículo 9. Né? Aqui até o versículo 11. O Paulo está falando da sua ressurreição e de como ele recebe essa mensagem. Ele fala: eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado de apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã,
não se tornou inútil. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, sejam eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ele está falando sobre a sua autoridade para poder pregar a ressurreição, para poder pregar o evangelho. Aí, vamos continuar. Olha o versículo 12. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós, gente no meio da igreja? Olha, gente no meio da igreja, que não há ressurreição de mortos. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado, temos confirmado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, o qual, o pessoal está dizendo aí, ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam. Por quê? Ele vai repetir. Se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Aí o versículo 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Gente, ele está falando aqui exatamente das consequências de não acreditar na ressurreição, das consequências de entender a ressurreição como uma fake news, uma grande mentira. Então você percebe, ó, a gente já viu. Primeiro, ele vai falar de testemunhas oculares, de gente que viu Jesus. Não é? Depois ele vai dizer várias vezes, né, além de dizer dessa questão que Jesus foi visto e tal, ele vai falar dele mesmo, como a gente acabou de ler, como testemunha de Jesus ressurreto, de Jesus vivo. Aliás, é um testemunho que ele vai contar várias vezes ao longo das suas cartas, e também a gente vai ver ele dizendo lá nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, no capítulo 26 e em outros textos. Depois ele vai entender, né, mostrar para a gente, nos ajudar a entender como a ressurreição ela se torna um pilar do cristianismo. Um pilar, gente, a gente sabe, né? Por exemplo, o celular aqui que eu estou gravando, ele está em cima de um apoio, de um suporte, né? De um pilar. Se eu tirar esse pilar, eu não consigo gravar a aula. Eu não consigo olhar aqui para a câmera equilibrada, certinho. Vai ficar tudo torto, eu vou segurar na mão, vai ficar difícil para eu gravar e vai ficar difícil para você assistir também. Da mesma maneira é a nossa casa. A gente só vê as paredes, a gente vê o teto, mas só tem parede, só tem teto porque tem pilar. Da mesma maneira, né? Não a nossa querida Pilar lá do Onito e da Ruth, não é? Mas só tem cristianismo porque tem o pilar da ressurreição. Veja as consequências que o Paulo listou, não é? A nossa pregação é inútil, a nossa fé é inútil se não tem ressurreição. Né? Os discípulos, eu e você, discípulos de Jesus, os discípulos do passado, eram grandes e nós somos grandes mentirosos se não tem ressurreição. Né? Nós não temos esperança de perdão, esperança de salvação, esperança de renovação de todas as coisas. A nossa vida vai se resumir a esses poucos 60, 70, 80 anos e acabou. Não tem mais nada, não tem mais nada depois. Os mortos já era, não voltarão à vida, não vai ter reencontro, não vai ter recomeço, nós não vamos nos ver novamente. E a gente que ainda está vivo agora vive sem esperança, vive sem expectativa, vive sem aquela confiança nas promessas que Deus nos fez. E aí é impressionante, porque a gente se agarra
ao presente, a gente se agarra às coisas e às pessoas que a gente tem agora. Por quê? Porque a nossa esperança, ela está resumida apenas a essa vida aqui. Aí a gente vê tanta gente triste, desalentada, desesperançada, desesperada, literalmente, né? Porque perdeu a esperança. Então, assim, se não há ressurreição, tudo aquilo que a gente tem crido até aqui é tudo uma grande mentira, uma perda de tempo sem tamanho. E quais são as lições práticas que a gente pode tirar já a partir daqui? É que a gente sabe, em primeiro lugar, que a ressurreição, ela é um fato, ela não é uma fake news. Jesus Cristo ressuscitou, ele voltou à vida, gente. É isso que a Bíblia está falando, é isso que o apóstolo Paulo está falando nas suas cartas aqui, né, na revista que a gente está usando. Tem livros e livros escritos sobre isso, e é o que a Bíblia está dizendo. Então a gente pode viver seguro nessa esperança. E o Espírito Santo de Deus que habita na gente nos ajuda a entender aquilo que foge ao nosso alcance. E aí eu pergunto para mim e para você, né? Será que a gente tem vivido como sendo de fato a ressurreição verdade? Né? Quais são os efeitos disso na minha vida e na sua vida hoje? Né? Na minha vida, por exemplo, né, compartilhando um pouco com você, a ressurreição faz toda a diferença. Porque eu já perdi minha mãe, eu já perdi meu pai, perdi meus avós por parte de mãe. Ainda, graças a Deus, tenho a minha avó, a mãe do meu pai. Mas eu já perdi muita gente que eu amo, muita gente que eu tenho a firme convicção, a firme expectativa de reencontrar na ressurreição. E é uma promessa espetacular do cristianismo, né? E a minha confiança de que eu vou encontrar novamente meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, é porque Cristo ressuscitou. Se Ele ressuscitou, os mortos em Cristo ressuscitarão também. Essa é a promessa do Evangelho, e isso precisa mexer com o meu coração e com o seu. Não é? Por quê? A gente já falou da ressurreição de Jesus, e aí o Paulo continua. Ele vai falar sobre a minha ressurreição e a sua ressurreição. A nossa vez vai chegar. Vamos voltar aqui para 1 Coríntios 15, agora dos versículos 20 a 28, né? Que foi exatamente onde a gente parou. Ele fala assim: mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Já já a gente vai falar sobre isso. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua própria ordem. A Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, na vinda de Jesus. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda tempestade, não, né? Toda potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou, o próprio Deus, o Pai. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Gente, isso aqui é muito louco, né? O que o Paulo está falando aqui? Ele está falando dos efeitos, agora é ao contrário. Antes ele falou dos efeitos, das consequências da gente não acreditar na ressurreição. Né? É vã nossa fé, é inútil, o discípulo é mentiroso e tal. Agora ele está falando dos efeitos da gente acreditar na ressurreição. Exatamente aquilo que eu falei agora há pouco. Porque se Cristo ressuscitou, é isso que ele está dizendo a partir do versículo 20, né? O que acontece? Então ele fala, e a nossa revista nos ajuda aqui, porque propõe a reflexão sobre 3 aspectos. O primeiro aspecto é que ele está falando de vida e de morte.
né, de vida e de morte. Como assim, Diego? Ele está falando de vida primeiro, por quê? Ele está falando de Jesus, e Jesus ressuscitou. Quando ele fala de morte, ele dá o exemplo do Adão. Porque você vai se lembrar lá em Gênesis 3, quando Adão e Eva pecam, é quando a gente vê a morte entrar na história, né? Deus coloca ali uma sentença sobre Adão e sobre Eva, e é por isso que a gente morre hoje também. Então, assim, a morte entra na história através de um homem, através do Adão, né? Contudo, a vida entra na história através de outro homem, que é o homem-Deus, Jesus Cristo. Isso é muito legal, né, gente? Então, assim, o Paulo, ele está vendo a ressurreição em Cristo e de Cristo como contraste à morte que entra na história através de Adão. É uma maneira da gente entender isso daqui. Em segundo lugar, ele está falando aqui no texto de passado, de presente e do futuro. Como assim? Né? Porque no passado ele fala da morte do próprio Jesus. Né? Foi assim, um evento histórico, aconteceu. Né? Ele morreu lá no passado, ele ressuscitou lá no passado. E é por isso que ele usa essa expressão primícia. Né? Primícia é uma expressão que ele pega do mundo agrícola. Né? O que é a primícia? A primícia é o primeiro fruto. Né? É o primeiro fruto da colheita, é o primeiro ali a ser recolhido. Então Jesus é a primícia porque ele é o primeiro a ressuscitar e não morrer mais. Porque, por exemplo, a gente vai se lembrar do Lázaro. O Lázaro lá de João capítulo 11. Ele ressuscita, mas depois ele morre. Né? Jesus não. Jesus é o primeiro que ressuscita e que não morre mais. Né? Então, assim, a ressurreição de Jesus é a garantia, como a primícia, como o primeiro, de que os outros discípulos, nós que chegamos depois dele, vamos ressuscitar também. Isso é legal demais, né? Um dia vai ser a nossa vez. E o presente, né? Então, passado tem a ver com a ressurreição do próprio Jesus. O presente, eu já falei no início da aula, é como esses efeitos da ressurreição de Jesus são aplicados à nossa vida hoje. Né? Então a gente tem condição de viver uma vida que crê na ressurreição de Jesus porque ele ressuscitou primeiro. Então, assim, não é porque eu sou especial, não é porque eu sou diferente, não é porque eu, falando de mim especificamente, porque eu sou pastor, porque eu fiz teologia, não! É porque o Espírito Santo de Deus habita em você e habita em mim também. Digo, mas eu sou só um adolescente, só tenho 13 anos, só tenho 15 anos, só tenho 16 anos e tal. Não importa. Se você crê no Senhor Jesus e se Ele tocou e transformou a sua vida, o Espírito Santo de Deus habita em você. E você tem condição de viver por conta da ressurreição de Jesus. Hoje não é uma vida perfeita. A vida perfeita é só a vida de Jesus. Mas uma vida que vive à luz da ressurreição, que sabe que o pecado é pecado e por isso luta contra ele, que sabe o que é a verdade do Evangelho e por isso luta para viver essa verdade na sua vida também. Não é? Então, assim, e finalmente, né, para o futuro, é a perspectiva que ele está falando aqui, que Jesus é o primeiro dentre os mortos. Haverão outros, melhor dizendo, que seremos nós, os seus discípulos, para a glória de Deus. Né? Vamos caminhar aqui, a gente já está chegando aí no nosso tempo. Então, assim, quais são as lições práticas aqui dessa parte da lição? Não é? A gente percebe que tem uma conexão entre a morte e a ressurreição de Jesus e a nossa vida hoje. Né? Esse passado, presente, o futuro, daquilo que Paulo fala acerca da ressurreição de Jesus, influenciam a nossa vida hoje. E a gente precisa se perguntar, né, como é que isso fala ao nosso coração? Como é que isso toca a nossa vida hoje? Ou seja, puxa vida, né, Jesus morreu por mim. Teologia da cruz. Né? Jesus ressuscitou. E a ressurreição dele e a morte dele falam a minha vida hoje. Como que falam? O que falam? A gente precisa pensar nisso.
não é? Por quê? E aí a gente chega num terceiro momento, não é, que é muito útil para a gente, porque é impressionante. Essa semana ainda eu conversava com alguns amigos sobre isso. Por quê? Quando chegar a nossa vez, não é, o que a Bíblia fala para a gente, e tem muita dúvida em relação a isso, é que a gente vai ter um corpo apropriado para a eternidade, afeito, não é, a eternidade que o próprio Deus vai nos dar. Porque assim, como é que vai ser isso, né? Qual é a idade que eu vou ter? Como é que vai ser o meu corpo? Eu vou me lembrar das coisas que eu vivi aqui. E assim, gente, sobre esse aspecto, a Bíblia fala pra gente. Vou tentar aqui usar uma imagem, tá? É como um trailer de um filme. Como assim, Diego? Você deve ter visto o trailer de um filme, né? Que até te interessou para você exatamente assistir o filme depois. No trailer, a gente tem muita coisa sobre o filme. A gente tem a história do filme, as personagens do filme, né? Assim, o vilão do filme, ou os vilões, o herói ou os heróis, né? Sobre qual vai ser a temática ali que vai girar o filme. Mas é óbvio, a gente não tem o filme inteiro. A gente não tem cada detalhe da história. Exatamente para isso que serve o trailer, né? Para o pessoal ficar ali ansioso para poder ir e assistir o filme inteiro. Então, assim, mal comparando, tá, gente? Mal comparando, a Bíblia mostra pra gente, assim, um trailer sobre como vai se dar a ressurreição. E faz isso através de Jesus, da ressurreição do próprio Jesus, faz isso dos ensinos e da palavra do apóstolo Paulo. E é aqui que o apóstolo Paulo ajuda a gente a entender essa questão do nosso corpo. Principalmente, dá uma olhada aí, né, a partir dos versículos 35 desse texto de 1 Coríntios 15. Porque é aqui que o Paulo vai usar aquela analogia que eu falei no início da nossa aula. A analogia da natureza, da semente que morre, né, e que dá a luz a uma nova árvore. Então, assim, é o que eu falei agora há pouco sobre continuidade e descontinuidade. A ressurreição será desse corpo que nós temos hoje. Desse corpo que nós temos hoje. Mas, como a gente vê na pessoa de Jesus, esse corpo vai ser transformado. Vai ser transformado. Ele não vai ter a mesma qualidade desse corpo que a gente tem hoje. Como eu falei, a Bíblia não traz detalhes sobre isso. Mas, por exemplo, quando a gente olha para Jesus, a gente vê Jesus ressurreto, comendo com os discípulos, conversando com os discípulos, caminhando com os discípulos. Jesus traz no seu corpo ressurreto, ele chama o Tomé, e essa é uma cena muito significante, né, muito significativa na Bíblia, para tocar nas suas feridas, nas feridas da crucificação. Olha a minha mão, né? Põe a sua mão aqui do meu lado, que é a ferida da lança. Né? Mas Jesus, ele não está ressurreto, limitado ao espaço e limitado ao tempo. Ele aparece para os discípulos, depois ele aparece em outro lugar. Então, assim, Deus, ele faz todas as coisas perfeitamente. Então essa não é uma preocupação que a gente precisa ter. Como é que vai ser? Como é que vai ser o corpo e tal? Deus vai fazer, gente. E o exemplo para a gente maior hoje é Jesus. Então, assim, em primeiro lugar, a gente sabe que o nosso corpo vai ser semelhante ao corpo de Jesus. A gente sabe que a gente vai ter as memórias dessa vida, não é? Porque Jesus tem as suas memórias perfeitamente preservadas. Ele sabe quem são os discípulos, ele sabe o que aconteceu com ele. Olha, não é? Tem sofrimento maior do que o sofrimento na cruz? Jesus não perdeu a memória dos sofrimentos dele na cruz. Não é? Acontece que assim, a alegria da ressurreição, de ver as promessas de Deus cumpridas na nossa vida, vão ser tão maiores, não é? Que as memórias que a gente vai levar, não é, desse tempo vão apenas serem complementadas pela alegria, pelo êxtase espetacular da ressurreição. Isso é maravilhoso, gente. Isso é maravilhoso. Né? E a gente vai ter um corpo apropriado para a eternidade. Um corpo feito para a eternidade. A analogia que o Paulo usa é: o peixe tem o corpo pronto para o mar. A ave tem o corpo pronto para o ar. Não é? Nós temos o corpo pronto para viver hoje aqui na Terra. Na eternidade, nós teremos o corpo pronto para
a eternidade também. E aí, qual é o desafio que fica? O desafio que fica, como eu falei no início da nossa aula, é para a gente viver hoje como alguém que crê na ressurreição. Eu já falei isso aqui com vocês várias vezes, né? Aquilo que a gente acredita em relação ao futuro molda a nossa vida hoje. Olha, aquilo que a gente crê em relação ao futuro molda a nossa vida hoje. Como assim, Diego? Né? Um exemplo, por que a pessoa vai para a academia? Porque ela quer ter um corpo saudável. E aí eu pergunto, hoje, eu aqui, tá vendo aqui o meu shape, né? Não é um shape que a gente pode dizer atlético. Não é? Se eu for para academia, aqui na Rua da Passagem tem uma academia, aliás, tem mais de uma academia. Se eu for hoje para academia, eu vou ter um corpo saudável? Um corpo fitness hoje? Não. Eu começo hoje um projeto de futuro. Eu começo hoje um projeto de futuro. A gente está em janeiro, não é? A gente tem proposto sempre a gente ler a Bíblia. Né? Vou ler a Bíblia toda hoje? Não, muito dificilmente. Acho que é impossível praticamente ler a Bíblia toda num dia. Né? Mas eu posso, ao longo desse ano, um projeto de futuro. Né? Ao longo desse ano, ao longo dos próximos meses, ler a Bíblia inteira. Mas eu começo hoje. Por quê? O que eu creio acerca do futuro molda o meu presente hoje. E é isso que o Paulo está falando. É por isso que assim, o Paulo ele é motivado pela ressurreição. E aí ele termina esse capítulo 15 com um texto que é espetacular. Ele fala assim, portanto, capítulo 15, versículo 58. Meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Ou seja, porque existe ressurreição, porque é verdade, nós podemos viver e servir ao Senhor. Então assim, para a gente terminar, né, o encontro do Paulo com Jesus transformou a vida dele e tem o poder de transformar a minha vida e a sua também. Não tem como a gente falar da morte de Jesus sem falar na sua ressurreição, de como essas duas verdades guiam, orientam a nossa vida. E na aula de hoje a gente viu isso, né? Primeiro, que a ressurreição não é fake news, gente. Não é história da carochinha e tal. É verdade. Jesus ressuscitou. Louvado seja Deus. Por isso a gente precisa viver na nossa vida hoje tanto os efeitos da sua morte, morte para o pecado, quanto os efeitos da sua ressurreição, de uma nova vida para Deus, né? Nessa expectativa de que a gente vai ressuscitar também, nessa segurança, não é, de que nós teremos um corpo semelhante ao corpo de Jesus. E isso, gente, motiva a gente a viver hoje e também motiva a gente a compartilhar essa esperança e essa expectativa. Que seja assim na sua vida e na vida de todos nós até aquele dia. Amém? É claro, gente, muita mais coisa para poder falar, mas assim, a gente até já estourou o tempo aqui que a gente teria. Vamos terminar aqui, vamos orar então? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra e pelas Tuas promessas. Obrigado pela morte do Teu Filho Jesus e pela ressurreição dele. Continua, Pai, falando ao nosso coração, nos ensinando e abençoando a nossa vida, nos ajudando, Pai, a viver hoje na expectativa da ressurreição. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém, gente. Beijo. Boa semana para vocês, viu? Valeu!